Hoje eu vou falar de Maestria, um livro de Robert Greene, autor de As 48 Leis do Poder, um autor muito famoso. E preciso falar desse livro porque ele validou muita coisa que eu já tinha comigo sobre conhecimento, sobre aprimoramento técnico, profissional, daquilo que você se dispõe a fazer na sua vida. E por que o nome do livro é Maestria? O autor ele vai trazer vários exemplos práticos de vida de pessoas que são exemplos de maestria naquilo que fazem. Então, só para você ter uma noção dos exemplos que são aqui estudados, e ele dá um título para cada pessoa, para cada personalidade que for aqui estudada. Então ele começa logo no capítulo 1, descubra sua vocação, sua missão de vida, e usa como exemplo o Leonardo da Vinci. Caminhos para a maestria, estratégias para descobrir sua missão de vida. Então ele vai, retorno às origens, estratégia de inclinação primordial. Ele usa o exemplo do Einstein, da Marie Curie, do Ingmar Bergman, da Martha Graham, do Daniel Everett, do John Coltrane. Depois, no tópico 2 do mesmo capítulo 1, ocupe o nicho perfeito, estratégia darwiniana. Enfim, ele vai indo, né? Yoki Matsuoka, um dos exemplos, Mozart, Buckminster Fuller, Friedrich Roth. Então ele vai, né? Ele vai trilhando com você ele vai trazendo as histórias, os exemplos, o que essas pessoas fizeram, como elas, quais métodos elas aplicaram, como que elas aplicaram naquilo que elas fizeram. E ele vai destrinchando, são vários exemplos e tópicos. Por que esse livro validou muito daquilo que eu já pensava? Tem coisas na gente que são instintivas. Então você fala assim, eu vou fazer desta forma. E algumas pessoas duvidam, e você tem que entender o seguinte, o nome do livro não é Maestria à toa. A maioria das pessoas não conseguem compreender a mecânica da aplicação do conhecimento, da aquisição de conhecimento e de como você se aperfeiçoa. Então vamos pegar aqui exemplos mais próximos. Rogério Ceni chegava mais cedo no treino, ficava até mais tarde batendo faltas, passou por várias privações quando estava no início da carreira, como qualquer jogador de destaque. Não desistiu diante dessas privações, muito pelo contrário, aquilo era como um combustível para ele superar aquela realidade dele, e ele sabia que só poderia superar aquela realidade dele se ele fosse o melhor naquilo que ele estava se dispondo a fazer. Então tinha que ser o melhor batedor de faltas e o melhor goleiro. E deu no que deu. Se fosse europeu, seria o maior goleiro da história. E eu sou palmeirense, então, mas eu preciso admitir que o Rogério Ceni foi o maior goleiro da história. Assim, né? Para mim é algo que não está sob discussão, tá bom? Mas vamos lá. Cristiano Ronaldo treinava com as duas pernas, para bater com as duas pernas. Hoje a gente pega uns pangarés que ganham 150 mil, 300 mil, 500 mil reais. O cara não quer se dispor a treinar mais para aprender a bater com as duas pernas. Então você perceba como que, de certo modo, a pessoa pode até alegar, não, mas não é assim que se faz. Não é assim que se adquire conhecimento. A privação não vai te levar a lugar algum. Quando os exemplos mostram o contrário. Passar por privações, por exemplo, te prepara, cria casca. Se você souber canalizar esse sentimento negativo para com as privações em algo produtivo, e você for determinado nisso, dificilmente você não terá êxito. Dificilmente você não terá êxito. Então esses exemplos dão conta disso. Cristiano Ronaldo sabia que ele tinha que ser o melhor, né? Passou por privações na infância. Isso fez com que ele criasse essa casca, essa disposição, essa força mental, e hoje fosse o Cristiano Ronaldo. Então, vejam que o processo é muito parecido em vários casos. Passar por privações ou aproveitar as oportunidades quando você
já tiver como que eu posso dizer, uma circunstância favorável, tá? Porque não adianta também nascer em berço de ouro e não aproveitar as oportunidades. Então, em tudo há mérito, mesmo naquele que nasce em berço de ouro, de aproveitar as oportunidades, multiplicar patrimônios e ser bem-sucedido naquilo que fizer. Então, nisso também há mérito, tá? E esse livro validou muito daquilo que eu já penso e já pensava. E eu li esse livro para ser confrontado. Eu esperava encontrar nesse livro um confronto. E não encontrei. Encontrei, na verdade, validação de muito daquilo que eu já tinha comigo. E, claro, algo mais. De modo que você pergunta, mas como assim aquilo que você já pensava? Olha, eu tenho comigo a convicção de que sem privação, dificilmente a pessoa consegue um combustível para prosperar, sabe? Você tem que passar dificuldade, você tem que pegar um trem, metrô às 5 horas da manhã e sentir como se você fosse uma latinha enlatada e você ter revolta com isso. Isso é uma das coisas que mais me indignavam quando eu vivia essa realidade. Era pegar o raio do trem, metrô e ver gente sorrindo. Às 6, 7 horas da manhã, gente sorrindo naquela situação humilhante, indigna, por um serviço que era pago, que é pago, né? Que é o transporte público. Eu pensava, como essa pessoa consegue ter alegria diante de tamanha humilhação, diante de um tapa na cara desses? E aquilo me indignava, aquilo me revoltava. E foi isso que, de certa forma, colocou na minha cabeça, eu não quero mais ter que passar por isso. Eu vou estudar, eu vou lutar para não ter que passar por isso. Então, acho que a privação é importante. E essa, vamos dizer assim, seria a menor das privações, né? Nem vamos falar de outras circunstâncias materiais, enfim, coisas que você sabia que não poderiam ser feitas, coisas que você sabia que, experiências que você sabia que não poderia ter, certos conhecimentos que você sabia que não poderia acessar, sabe? Então, isso foi acumulando, mas ao invés de gerar uma revolta com a sociedade, uma inveja dos capitalistas, e isso gerou uma disposição interior para a aquisição de conhecimento, reforço de personalidade e busca de prosperidade material, tá? Então eu acredito nesse processo. E o livro mostrou isso. Mostrou que vários desses exemplos vieram justamente da privação. Leonardo da Vinci não poderia acessar uma educação formal mais rigorosa, porque ele tinha lá uma questão legal familiar. Então ele só pôde fazer artes. Então, nisso ele começou a olhar a natureza, perceber os detalhes e disso daí engatilhar o gênio que ele já era. Entende? Então vejam, ao invés de se revoltar, querer ser um revolucionário e tudo, ele falou, peraí, eu posso canalizar esse sentimento, posso aproveitar ao máximo isso aqui que eu tenho de acesso e expandir, porque eu sou gênio. E aí usando meu próprio exemplo, quando eu estava na faculdade ainda, eu comecei a estagiar logo no começo. Então, assim, no primeiro ano, eu já estava no escritório. Não era bem um estágio formal, mas eu estava lá trabalhando. E, cara, assim, foi inacreditável, porque devido a isso, eu tinha que ir de social e tal. E a maioria dos alunos, primeiro semestre, tá vindo de social. Não tá vindo de social porque eu queria ser o doutorzinho. E aí você vê já a inveja das pessoas, etc. Eu tava lá porque, primeiro, eu já tava trabalhando no escritório, então eu tinha que estar vestido daquela forma. E ainda que assim não fosse, é importante que você se sinta um advogado a partir do primeiro semestre. Você tem que internalizar essa sua mentalidade. Quantas pessoas têm capacidade cognitiva e intelectual para compreender isso e como isso é parte do processo? A minoria. E aí, por isso que você vai ficar entre a maestria e a mediocridade. E você tem que escolher para qual lado você vai. Por que eu digo mediocridade? E aí vamos para um outro ponto. Eu também escutava que as pessoas falavam, olha, não está na hora de falar sobre isso. Sendo que o acesso ao conhecimento hoje em dia com a internet é livre, cara. Tu pode baixar livro PDF, você pode assistir palestra, você pode... E a maioria das pessoas, como elas são medíocres e não estão preparadas para acessar aquilo, elas acabam julgando você pela sua própria régua, Então, olha só, não está na hora de você acessar isso. É como não está na hora? Eu sei ler, consigo escutar, entender o que está falando. Por que eu não posso acessar esse conhecimento? Porque você, medíocre, que não consegue entender, está falando. É por isso que eu devo tolher a mim mesmo desse acesso, porque você não consegue? Não. Então vejam que você
ter essa convicção também é muito importante, essa personalidade, para você não se deixar levar pela média e por aquilo que eles acreditam que você não tem capacidade de acesso, de compreensão. Então, eu estava começando na faculdade, já estava lendo sobre responsabilidade civil, que é uma área que eu tenho, que eu trabalho, né, além do criminal. Estava lendo bastante sobre responsabilidade civil, tratado de responsabilidade civil, e vem a gente na faculdade, não professores, mas gente que já estava acima, não, mas já está tendo isso no primeiro semestre, não veio isso agora não. Mas por que não veio isso agora não? Eu consigo compreender, mas por que não agora? Sabe? Então você tem que ter essa personalidade para ter essa convicção de que os seus métodos dão certo e são certos para você. Particularmente, eu sou do tipo que se eu meto na cabeça que eu vou fazer algo e vou cumprir aquele algo. Claro, se ele depender exclusivamente de mim. Então, passar na OAB. Eu não queria prestar o exame porque eu não me sentia preparado. Mas a minha chefe me pressionou. Eu tava lá no Damaso, ela falou, faz, cara. Faz. Eu falei, não me sinto, não tô tão disposto a, entrar de cabeça. Eu gosto de entrar de cabeça no canto. Não, faz. Eu falei, eu vou fazer. Mas na hora que eu disse eu vou fazer, eu ia fazer e eu ia passar. Então, ter essa espécie de arrogância é muito importante. Porque eu falo, não, então eu vou fazer e vou passar. E aí quando você fala isso, a pessoa fala, nossa, mas que arrogante, eu vou fazer e vou passar. Depende de quem. Não depende de você. Então você vai fazer e você vai passar. E de fato, graças a Deus, foi assim. Fiz, passei, antes de terminar a faculdade. Porque eu enfiei na cabeça, mas uma vez que você assume esse compromisso consigo mesmo, você tem que entregar tudo. E essa é uma parte da maestria que a maioria das pessoas não compreende. Hoje em dia a gente vê muito jovem falando em preservação da saúde mental como justificativa para vadiagem, essa é a grande verdade. Eu não vou fazer isso porque eu não tenho que me entregar tanto assim por causa da minha saúde mental. Discordo. Cuidar da saúde mental é importante, mas usar isso como muleta para ser vadio e para não conquistar as coisas e usar isso como justificativa, não, eu não consegui porque eu preferi preservar minha saúde mental. Não, tu não conseguiu porque tu não tem preparo. Tá certo? Tu não tem preparo. E o meu método é entregar tudo. Não tem essa de estar pela metade das coisas. Então, quando eu decidi prestar o exame, eu entreguei tudo, certo? Estudei a minha maneira. Quando me perguntam como você estudou, bom, eu sou auditivo. Então, eu jogava videogame enquanto ouvia aula. Putz, a pessoa fica revoltada. A pessoa que prestou o exame 4, 5, 8 vezes, nossa! Mas aí você quer, isso daí é estudar. Pra mim é porque é o meu método que funciona pra mim. Você tem que descobrir sua vocação e o método que funciona pra você. E aplicar isso. Então sim, eu colocava lá o futebol lá e ficava ouvindo aula. Ou seja, meu visual estava ocupado com futebol, mas meu auditivo estava focado na aula. E eu conseguia reter mais informações. Tem gente que escrevendo, anotando. Tem gente que fala, só é possível escrevendo e anotando. Eu discordo. Assim, porque pra mim não funciona. Olha como é bom você ter essa arrogância. Que você vai ter alguém que chegou num patamar bacana, legal, que é uma referência falando que só aquele método funciona, você sabe, não, pra mim é diferente, pra mim a moda toca é diferente. Então é importante você ter isso. É importante você ser uma pessoa de convicções. Porque senão você não chega à maestria. Então, essa foi uma abordagem um pouco diferente da que eu faço quando eu falo sobre livros, mas acho que é uma abordagem importante para ser passada, principalmente nos dias de hoje, que muita gente vai tentar te dissuadir dos seus objetivos, muita gente vai falar que não vai dar certo, muita gente vai questionar os seus métodos, aí é um ônus que você vai ter. Se você compartilhar essas coisas com as pessoas, entenda que as pessoas elas estão na média, então, assim, o que você vai ouvir são prescrições de mediocridade. Você tem que ter isso em mente, não de maneira arrogante, ignorante, mas é uma realidade. Você tem prescrições de mediocridade. Então, você tem que, primeiro, entender, ter esse discernimento do que serve ou não para você, tá? É bíblico, retém aquilo que é bom, é bíblico. Falar não com todo mundo sobre essas coisas, então você vai ter que vestir certas máscaras, porque se você ainda não tiver essa coisa formada, você pode acabar sendo influenciado negativamente.
Então evita falar com todo mundo sobre isso. Eu entendo que eu não gosto de ser fatalista, mas, porra, é um saco você compartilhar essas coisas com entusiasmo, com vigor, e aí vem aquela pessoa de baixa frequência e fala, porra, gastei meu latim aqui com isso daí, não consegue entender como as coisas funcionam, o método, duvida das coisas, por isso tá aí na merda. Por que eu fui compartilhar com esse merda essa coisa? Oh, que bosta. Então evita, tá? Agora, é uma questão assim, evita, mas o problema é que se você encontrar alguém disposto a escutar e que ainda não escutou esse tipo de coisa, tu pode salvar a vida da pessoa, velho. E é gratificante pra caramba. Depois você vê a pessoa alçando voos maiores até e você fala, pô, show de bola, cara, fico feliz por você, etc. Vai fundo. Então é meio que uma faca de dois gumes, assim. Se você compartilhar com alguém que não tem discernimento, pô, tu pode sair de lá desanimado da conversa, ficar desanimado com a humanidade e tudo mais. Mas se você compartilhar com alguém que pegou a visão, pô, tu salvou a vida dessa pessoa, valeu a pena pra caramba. Então, uma das coisas, né, é essa, assim, compartilhar só com quem vale a pena, né? E não se deixar influenciar negativamente pelos medíocres e compreender que as coisas funcionam para a maioria das pessoas, funcionam para a média das pessoas, para a mediocridade, tá? Você tem que descobrir aquilo que se aplica a você e ir até o fim. Isso é maestria. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários. Talvez eu deixe o link na descrição. Se inscreva, fique com Deus, até a próxima.